Olá, querido amigo, querido irmão, quem vos fala é o pastor Marcelo Cordoville e nós vamos para mais uma aula de liderança cristã, tá bom? Eu vou estar falando aqui sobre o líder digno de ser seguido. Olha só que bacana, líder digno de ser seguido. Você sabia que no mundo corporativo o caráter ele não é essencial para a liderança? Nós sabemos de muitos líderes que conduzem grandes corporações, até mesmo países, tendo agariado a lealdade de muitos seguidores, mas não tinham caráter. Então nós descobrimos aqui que é possível, portanto, liderar sem ter caráter. Mas é exatamente o caráter que torna o líder inspirador, digno de ser seguido. É exatamente isso que torna-nos importantes. E o líder digno de ser seguido, ele precisa ter caráter. Caráter é a disposição de proceder corretamente, mesmo que ninguém esteja olhando ou tenha de tomar decisões difíceis. Tem a ver com a vontade de fazer o que é certo, independente do custo. Não tem nada a ver com emoções, tendências, bom senso. Provérbios 22, verso 1, nos faz compreender muito bem isso. Um líder digno de ser seguido e que tem caráter, ele tem que pelo menos caminhar dentro de uma coerência. Coerência é quando o líder vive um alinhamento de convicções, de ações, de crenças, de comportamento ou simplesmente vive o que prega. Conquista a credibilidade que o leva a persuadir, inspirar, influenciar pessoas que estão ao seu redor. É bem verdade, querido, que o caráter ele precisa ser cultivado. O caráter não é obtido de graça. Antes, ele é arduamente cultivado na graça. Exige trabalho enérgico e paciência e dedicação. Para cultivá-lo, nós precisamos, no mínimo, ter sabedoria espiritual. Através da meditação da palavra de Deus. O discernimento é adicionado quando Deus nos abre os olhos espirituais. Nós entendemos das verdades e da sabedoria de Deus quando nós nos dedicamos a desenvolver o discernimento espiritual, a capacidade constante de escolher moralmente as coisas corretas. É bem verdade que quando nós cultivamos o caráter, nós precisamos viver também a comunhão. O tempo que o líder ele se dedica à oração verdadeiramente é a medida do seu conceito de comunhão com Deus. Não pode haver comunhão se você não tem um diálogo com Deus. Não pode haver um cultivo de caráter espiritual, sabedoria espiritual, comunhão espiritual. Se você está longe, se você não tem o seu tempo, se o tempo que você tem com Deus não é uma prioridade. É bem verdade que para cultivar caráter de excelência, nós precisamos ter bom hábito. O líder é a soma dos seus hábitos. O cultivo de hábitos saudáveis inclui em ler bons livros, a pontualidade nos compromissos, o cuidado de si mesmo, ouvir boas músicas. Reciclagem de pessoas é importantíssimo. Estudos constantes. Muitas das vezes, frequentar palestras. Ouvir bastante. Escrever muito. É bem verdade que eu não posso deixar de falar aqui sobre algo fundamental quando nós falamos de caráter, que é a autoridade moral. Mas o que é a autoridade moral? É a credibilidade conquistada pelo líder quando o que faz é aquilo que diz.
Então, absolutamente, ele está alinhado com coerência, ele está alinhado e há uma autoridade moral que é estabelecida. É claro que para os liderados, o sucesso, os ganhos financeiros, o reconhecimento não são os deuses do líder, mas o que há algo superior que lhe pauta a caminhada e que os seus liderados, aleluia, irão reconhecer é o sacrifício no altar do sucesso. Quando nós sacrificamos e verdadeiramente o nosso solo se torna sagrado, nós construímos um legado por causa da autoridade moral. É por isso que Provérbios 22, verso 1 vai dizer: mas é digno de ser escolhido o bom nome do que as muitas riquezas, e a graça é melhor do que a riqueza, do que o ouro. É bem verdade, querido, que um outro ponto que eu quero tratar aqui sobre o líder digno de ser seguido é o amor. O amor, ele é fundamental. Mas o que é o amor? O amor é a essência, o fundamento do caráter. O amor é uma virtude definida pela sua prática. O caráter é o produto dessa prática. Nós conhecemos muito e já ouvimos falar em todas as nossas igrejas sobre o amor ágape. Geralmente o amor é associado com bons sentimentos, como gostar de alguém ou sentir atração física. Mas o ágape, ele descreve um amor sacrificial, incondicional, baseado no comportamento correto e visando o bem das outras pessoas, contudo, sem exigir nada em troca. O amor é sempre fundamentado na vontade, que é o conjunto de boas intenções que acompanham as ações correspondentes. O amor é um dom de Deus. Como tal, precisa ser praticado, Romanos 5,5, na sua prática, que é demonstrada no caráter. Quando nós falamos de amor fundamental, nós não podemos deixar de falar sobre o amor ao próximo. Jesus nos ordena a amar as outras pessoas do mesmo modo como nós nos amamos. Embora alguém possa não gostar de si mesmo, em algumas ocasiões, provar que tem amor por si, quando há necessidade do próprio bem com a sua vida. Igualmente, quando nós amamos as pessoas, buscamos o bem daquela pessoa. É bem verdade, querido, que o amor, ele faz algo acontecer. A essência do amor é demonstrada pelo comportamento do indivíduo e não por seus sentimentos ou por suas emoções. A característica do amor é a paciência, demonstrada no autocontrole, a bondade, sem ser tendencioso, apreciativo, humildade, autenticidade, sem soberba, sem autocomiseração, respeito, conferir importância aos outros, abnegação, devotar-se e suprir necessidade, perdão, desistir de cobrar uma dívida moral, honestidade, viver livre, na verdade, do engano, compromisso, a obrigatoriedade de cumprir as suas escolhas na sua vida. Tudo isso é um conjunto de virtudes práticas. O amor faz acontecer. Nós precisamos fazer acontecer para ser um líder digno de ser seguido. Eu quero trazer aqui, para finalizar nesse estudo, um exemplo de Daniel. Olha só que bacana. Daniel é um líder digno de ser seguido, pelo menos por 3 motivos a qual eu vou estar tratando aqui. Mas eu quero te relembrar que quando Daniel estava no Império Babilônico, destruiu Jerusalém em 605. É bem verdade que esse império destruiu Jerusalém em 605.
e levou cativo seus melhores, os mais brilhantes jovens. Dentre eles estava Daniel, que logo se tornou um líder de caráter extraordinário, talentoso. E Daniel, ele tem pelo menos 3 características aqui que me chamam a atenção. Primeiro, Daniel decide fazer o que é certo. Quando o normal e correto ao exilado parecia ser a insubmissão irrestrita às decisões da corte, Daniel se posiciona a partir das suas convicções por amor ao Senhor. Resolveu Daniel firmemente não se contaminar. Daniel 8. Daniel tinha, na verdade, certeza proeminente de que as relações com seus 3 amigos, sobre os quais exercia também uma saluta influência, e eles seguiram o seu caminho. Eles seguiram a recomendação de Daniel e também criaram o que era correto e fizeram o que era correto aos olhos do Senhor diante dos oficiais. Daniel e seus amigos foram elevados à posição de liderança na corte, passando a assistir diante do rei. Tempos depois, Daniel foi levado à posição de principal oficial do palácio, e seus amigos, por força da sua influência, foram constituídos sobre os negócios das províncias. Tanto Daniel cresceu, como seus amigos também cresceram. Isto mostra a força do caráter de Daniel, posto que aprovado diante de Deus e aprovado pelos homens. Quando nós fazemos o que é certo, como Daniel fez, nós corremos um grande risco. Qual o risco que nós verdadeiramente? O rei Dário pensava em estabelecer Daniel sobre todo o reino, mas isso incomodou sobremaneira as outras autoridades. Daniel capítulo 6, você conhece muito bem a história. Então os inimigos gratuitos de Daniel lhe mostraram uma cilada, avalendo-se do expediente de encontrar-se em suas virtudes, na lei do seu Deus, algo que pudesse contra ele e o reprovasse, e que pudesse contra ele verdadeiramente trazer uma situação desagradável. O próprio rei Dário tinha assinado um decreto proibindo no espaço de 30 dias que alguém fizesse petições a qualquer deus ou a qualquer homem, senão ao rei, cuja pena seria lançado o infrator na cova dos leões. Sabe, querido, tem um bom caráter. Nós corremos esse tipo de risco, como correu Daniel. Então seria fácil pegar e flagrar um homem que orava 3 vezes ao dia, e que de fato aconteceu porque ele preferiu correr o risco de deixar tal situação interferisse na comunhão com Deus. A vida de Daniel foi poupada e no final seus inimigos foram punidos com a mesma sentença. Em outra ocasião, os seus jovens amigos também correram risco por amor a Deus e foram lançados numa fornalha que foi aquecida 7 vezes, mas nós conhecemos também o final dessa história. Sabe, querido, Daniel foi alguém que fez o que é certo, correu o risco e deixou um legado digno de ser seguido. É por isso que ele foi escolhido nesse estudo como líder digno de ser seguido. Na verdade, não é a crise que forma o caráter, ela apenas revela. O mais autêntico teste de caráter que nós enfrentamos é a da situação de risco. É quando nós perdemos o controle, quando o líder depende unicamente da sua confiança em Deus. Sabemos que ele terá de fazer as suas próprias escolhas e arcar com as suas consequências. As escolhas de Daniel culminaram na glorificação do Deus eterno, acima de tudo,
e em todos os lugares. O legado que Daniel deixou, juntamente com seus amigos hebreus, é o rastro de uma influência histórica duradoura, que tem inspirado gerações de jovens a seguirem os seus exemplos. É bem verdade, querido, que se nós nos mantermos firmes em Deus, o nosso caráter será provado e aprovado na face e na confiança, ao ponto de nós crermos no incrível, observarmos o invisível e vencermos o invencível, e Deus está disposto a realizar o impossível diante de tal ações. Quando nós decidimos realmente, querido, a ter um caráter aprovado e ser um líder inspirador, a força motriz gerará em outras pessoas um segmento a qual vos farão pessoas inspiradas pelo Espírito Santo. A liderança sem sabedoria, a liderança sem caráter, nos torna digno de não nos ser seguido. Mas quando nós somos alguém de bom caráter, de amor, fazemos aquilo que é certo, estamos dispostos a correr o risco e verdadeiramente, querido, nós deixamos um legado para a posteridade que um dia nos sucederá. É por isso que é importante nós sermos líderes dignos de ser seguidos. Deus te abençoe. Quem vos fala é o pastor Marcelo Cordoville, e eu quero que você tenha tido um excelente estudo e conhecimento sobre liderança, que possamos ser esse líder digno de ser seguido, e eu me incluo também nisso.